Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. O Ler é um prazer e hoje estou trazendo mais uma resenha para vocês, que é Tio, do José de Alencar. Gente, que alegria, né? Trazer mais uma resenha. É sempre bom trazer uma resenha, é mais um livro lido, é mais uma experiência que eu adquiri. Como é bom ler, né? E essa semana eu lancei um vídeo com 5 dicas para a pessoa que não tem o hábito de ler, começar a ler e se tornar um leitor. Então, gente, depois que a gente começa a adquirir esse hábito, depois que a gente começa a ter o prazer da leitura, tudo fica muito gostoso, né? Então, a leitura de um livro passa a ser uma demonstração de amor. É uma coisa assim, um hobby muito gostoso mesmo, realmente muito prazeroso, né? E quando eu li Tio, na verdade, eu ouvia falar muito pouco desse livro. Eu acho que ele não é um dos livros mais conhecidos de José de Alencar, não é? Mas eu ouvi algumas pessoas falando que ele era muito difícil, que ele era muito chato. Então eu tinha até um certo medo de ler esse livro, mas eu me desafiei. E, gente, isso é muito legal, você se desafiar, sempre bom. E eu resolvi aceitar o desafio de ler Tio. E qual foi a minha surpresa? É um livro muito gostoso, eu gostei muito, porque vamos combinar, né? José de Alencar tem fama de ser um autor muito difícil, porque ele usa, né, no caso usava umas palavras muito cultas, muito rebuscadas, até para a época mesmo, o próprio século XIX, porque ele realmente escrevia para a classe A, né, ele era político, então ele tinha realmente uma cultura muito grande, então ele não usava palavras para o povo comum, as pessoas comuns, não, ele usava realmente palavras para a alta classe, que tinha mais estudos, né? Lembrando que nós estamos falando do século XIX, né? Então, todos os livros de José de Alencar são considerados difíceis, até porque ele é muito detalhista. Então, além da linguagem dele ser uma linguagem muito culta, muito difícil, até principalmente, quer dizer, para o leitor do século XXI, né, que muitas das palavras a gente não conhece, tem que ler com o dicionário do lado, né? Hoje em dia é celular, né? Ele é muito detalhista, ele vai detalhar todo o ambiente que vai envolver a cena, né? E Tio é um livro que foi publicado em 1872. E faz parte da fase da fase regionalista de José de Alencar. Ele teve 3 fases: a indianista, que nós temos livros famosos como Guarani, Iracema. Nós temos a fase regionalista, que é Tio, um exemplo, né? E a urbana, que se passa mais na corte do Rio de Janeiro, como Lucila, Senhora. Lembrando que a fase, quer dizer, regionalista, nesse livro, principalmente aqui, Tio, se passa o ambiente que é retratado é o interior de São Paulo. Então seria os caipiras mesmo, aquelas pessoas do interior de São Paulo, interior de Minas, de Mato Grosso. Então, vamos entender por que o José de Alencar teve essas fases, né? Vamos lembrar que Tio, por exemplo, foi publicado em 1872. O Brasil
tinha se tornado independente em 1822. Então tinha 50 anos como um país livre. Era necessário formar ter uma personalidade, a personificação do povo brasileiro. Então, por isso que ele teve essas 3 fases. A indianista, que ele vai retratar os primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios. Aí vem a parte regionalista, que vai falar mesmo do brasileiro, mesmo do interior, aquele brasileiro que não tinha muita influência da Europa, por exemplo. E a parte urbana, que sempre se passa ali aqui no Rio de Janeiro, né, na corte, como Senhora, Lucila, que vai retratar mais aquele povo mais, vamos dizer assim, sofisticado, que já tem os costumes, principalmente da França, né, que na época era o país que mais influenciava na cultura. Então vamos lá. Se eu começar a falar muito né, hoje eu tô com uma mania de falar né, então perdoe, gente, perdoe. E vamos lá. Vou começar a falar da sinopse. Nós temos aqui a nossa personagem principal, que é uma menina de uns seus 16 anos, chamada Berta. A Berta, ela ficou órfã logo quando nasceu, ainda não logo quando nasceu, mas ainda bem pequena, bem bebezinha. E ela vai ser criada por uma senhora chamada Nhá Tudinha, que é uma senhora bem humilde também, já é viúva, ela tinha um filho chamado Miguel. Então, assim, ela vai criar a Berta nesse ambiente assim, bem simples mesmo, de pobreza, mas que nada falta para ela, principalmente o amor. E a Berta, ela vai crescendo e ela vai demonstrando características de pureza, características de bondade, que a tornam quase uma santa, né? É quase, vamos dizer, a Santa Berta, vamos dizer assim. Que aí você vê muito a influência da Igreja Católica do século XIX, né? Principalmente porque José de Alencar era católico. Tá? Isso a gente tem que prestar atenção. Então era também importante a importância aí de falar um pouco da Igreja Católica, de toda aquela tradição da Igreja Católica. E com o passar dos anos, que eles vão crescendo, o Miguel vai se apaixonar pela Berta, né? Porque lembrando que eles cresceram juntos, mas eles não são irmãos. E eles convivem ali com um casal de irmãos, que é o Afonso e a Linda, que são filhos de um fazendeiro local, que é Luiz Galvão. Esse rapaz, o Afonso, ele também vai se apaixonar pela Berta. Mas, na verdade, a Berta só quer realmente a amizade dos dois, tanto de Afonso quanto de Miguel. Ela não está querendo se apaixonar, ela não quer viver um romance. Aí você vê um pouco essa diferença em relação às outras heroínas dos romances escritos na época, que queriam viver realmente um romance com alguém, né? Ela não, ela queria simplesmente ajudar os outros, ela tinha prazer em ajudar, em fazer o bem. E nós temos aqui também o Brás. Quem era o Brás no livro? O Brás era o sobrinho desse fazendeiro, Luiz Galvão, que era um menino que tinha problemas mentais, vamos dizer assim. Então ele tinha dificuldades no aprendizado, era um menino que gritava, que berrava muito, batia em todo mundo. Então ninguém tinha muita paciência com ele. A única que tinha paciência era a Berta. Então ela faz a proposta para o Luiz Galvão de aceitar o desafio de alfabetizar o Brás. E o Luiz Galvão alerta a Berta de que isso aí seria uma missão quase impossível, porque ele era um menino que tinha distúrbios mentais, então ele não conseguia, ele tinha déficit de aprendizagem.
mas ela resolve aceitar esse desafio. Então, como ele começa a fazer associação das letras com as pessoas. Então, quando ele via, tipo assim, a letra A, ele associava com alguém que poderia lembrar ele a letra B e assim sucessivamente, tá? E a Berta, ele associava ao tio, sim, o tio, né? Por causa da sobrancelha da Berta, o formato da sobrancelha da Berta. Então, assim, toda vez que ele via um tio, era a forma de ele se expressar que ele estava se referindo à Berta. Por isso o nome do livro é Tio, um nome bem peculiar, né? Um outro personagem bem interessante nessa história é o João Fera. Pelo nome a gente sabe, já vê que é uma pessoa bem difícil, aquele tipo do caboclo, ele é um matador de aluguel. As pessoas da região têm medo dele, que ele realmente é um homem bravo, é um homem que não teme nada, ele é um homem violento. Então, realmente, as pessoas têm medo, sabe, de chegar, de se aproximar perto, né, se aproximar. E a única que consegue ter um carinho, vamos dizer, pelo João Fera e receber é justamente a Berta, né, que é a nossa personagem principal do livro. E um belo dia, o João Fera recebe a missão ele é contratado para matar o Luiz Galvão, que é o fazendeiro da região. A Berta então descobre, lógico que ela não vai aceitar isso, ela não vai apoiar essa ideia, e ela vai convencer o João Fera a desistir e devolver o dinheiro. E assim ele faz, e ela, de certa forma, salva a vida do Luiz Galvão. No meio do livro, mais ou menos, a gente vai ficar sabendo de um episódio que acabou culminando numa tragédia e que vai envolver a vida de alguns personagens do livro, como a Berta, o fazendeiro Luiz Galvão e o João Fera. Então, eles, na verdade, de uma certa forma, eles são envolvidos nesse episódio, tá? Mesmo a Berta nem ter nascido na época, né? De certa forma, ela está envolvida nisso aí. E tinha uma testemunha do caso, que é uma senhora chamada Zana, e ela vê essa tragédia e ela acaba enlouquecendo por causa dessa tragédia. Então, toda vez que ela chega num determinado local, de uma casa abandonada, de uma casa destruída, ela entra em pânico, ela entra em crise, ela realmente entra fica fora do ar, sabe? E a Berta acaba ajudando essa Zana a ter essa bondade da Berta, pela Berta ser representada pela bondade, pelo amor, essas coisas todas. Então é isso, gente. O livro realmente é um livro bom. A linguagem dele é uma linguagem bem caipira, então assim, pode ser que o leitor do século XXI tenha dificuldade de entender, mas aí você tem que ver o seu lado artístico e se imaginar como um caipira da época, né? Um brasileiro do interior na época, e você realmente vestir o personagem, se imaginar na pele do personagem, e aí você vai entender muita coisa, né? Então é isso, esse livro realmente é um livro muito legal, vale a pena ser conhecido, tá? Infelizmente ele é pouco divulgado, mas é um livro que eu descobri e gostei muito, gente. Então, se vocês gostaram dessa resenha, dê o seu curtir, se inscreva no canal, isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bom, gente? E fiquem todos com Deus, gente. Um beijo.